Olá, meus amigos, tudo bom? Eu sou Igor Maciel, professor aqui do Estratégia OAB, e hoje a gente vai falar sobre mais uma dica de direito administrativo para a primeira fase do exame de ordem. A dica de hoje é intervenção do Estado na propriedade. Vamos lá? Pessoal, antes da gente começar a nossa dica, eu queria me apresentar. Eu me chamo Igor Maciel, sou advogado, sou mestre em Direito aqui pelo CEUB e deixo aí na tela os meus contatos, tá? Meu e-mail, Instagram, Facebook, canal do YouTube. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão que vocês tenham, não hesitem em me contactar aí nas redes sociais. Eu estarei à disposição de vocês. Me mande um direct lá no Instagram, me mande uma mensagem que eu vou estar à sua disposição, tá? Hoje, a dica é sobre intervenção do Estado na propriedade. Vocês sabem que a propriedade, ela deixou de ser um direito absoluto já há algum tempo. A gente cobrou isso até no nosso primeiro simulado, aí com o foco para o 26º exame de ordem, uma questão que envolvia servidão administrativa. Veja, a propriedade deixou de ser um direito absoluto e hoje é pacífico que poderá o Estado intervir na propriedade privada, né, adentrar ou interferir na propriedade privada, principalmente para garantir a função social da propriedade. O que é isso, pessoal? Vamos lá. O Estado, ele vai poder intervir na propriedade privada. O direito de propriedade deixou de ser aquele direito absoluto, né? Aquele direito intocável, digamos assim, que ninguém pode mexer. O fundamento dessa possibilidade de intervenção é exatamente o interesse social da propriedade, né? A função social da propriedade. Assim, poderá o Estado intervir na propriedade privada, tá? Então, pacífico isso, tranquilo. Vejam que a Constituição, ela em vários dispositivos, especificamente no artigo 5º, como direitos fundamentais, ela coloca, olha, é garantido o direito de propriedade, a propriedade vai atender à sua função social, a lei vai estabelecer o procedimento de desapropriação, no interesse público, no iminente perigo público, em caso de iminente perigo público, vai poder a administração pública utilizar o bem particular. Então, algumas hipóteses de intervenção do Estado na propriedade previstas no próprio artigo 5º. E aí, o que eu quero falar com vocês rapidamente? Existem alguns tipos de intervenção do Estado na propriedade. Que tipos são esses? É possível que o Estado venha intervir na propriedade privada através de uma limitação administrativa, ou de uma servidão administrativa, ou de uma ocupação temporária, de uma requisição, tombamento ou desapropriação. A desapropriação é a forma mais drástica de intervenção do Estado na propriedade. O Estado intervém para suprimir o direito de propriedade e a propriedade passar a ser do próprio Estado. Essa é a forma mais drástica de intervenção, né, que é a desapropriação, que merece um estudo específico sobre esse tipo de intervenção. Eu quero falar agora com vocês sobre os outros tipos. Rapidamente, por conta da nossa dica, a gente tem um tempo um pouco rápido, né? O tempo um pouco curto. Vamos lá. A limitação administrativa, pessoal. A limitação administrativa, ela é um ato genérico, onde o poder público impõe restrições a proprietários indeterminados, medidas de caráter geral e que são destinados a todos os proprietários ou a vários proprietários indeterminados. O que é isso? Limitação administrativa, meus amigos, é a Prefeitura de Recife que baixa um ato dizendo na Avenida Boa Viagem, na beira-mar, não vai ser possível a construção de prédios com mais de 20 andares. Ponto. Por quê? Porque isso é uma medida urbanística, né? Para facilitar a passagem do sol para as ruas que ficam atrás, a circulação dos ventos, enfim, uma medida de padrão urbanístico que é destinada a proprietários indeterminados, a todo mundo que tem propriedade ali, eu não quero saber a quem eu estou me dirigindo. É uma medida genérica para todo mundo, eu não determino quem são as pessoas, o poder público impõe essas restrições a esses proprietários e essas medidas são aí de caráter geral. Essa é a limitação administrativa, tá? Já a servidão administrativa, ela é o oposto da limitação. Na servidão, eu não tenho um ato genérico para proprietários indeterminados. Na servidão, eu tenho um ato específico para um proprietário em específico para um proprietário determinado. Na servidão, o poder público escolhe aquela determinada propriedade, a propriedade daquele particular, para lá naquela propriedade, o poder público partilhar o gozo da propriedade, digamos assim.
é uma intervenção parcial da propriedade, do Estado na propriedade privada. Na servidão, esse ato atinge parcial e concretamente o direito de propriedade. A servidão ela é um ônus real, é um direito real que o Estado passa a ter sobre aquele determinado imóvel do privado, do ente privado, do particular. E aí eu preciso registrar lá no cartório de registro de imóveis, averbar na matrícula do imóvel, que há uma servidão administrativa naquele imóvel. Exemplo, passagem de fios elétricos. Eu tenho aqueles fios de alta tensão que, de repente, o poder público quer passar ao longo de uma estrada e aí ele precisa passar aqueles fios por dentro de uma determinada propriedade. Veja, o particular ele não perde a propriedade para o poder público, mas ele precisa tolerar, precisa deixar que o poder público faça, deixar que o poder público utilize a propriedade naquele determinado ponto. Esse é um direito real que precisa ser averbado lá na matrícula do imóvel, certo? Que mais? Outra forma de intervenção do Estado na propriedade é a ocupação temporária. A ocupação temporária ela é uma restrição estatal que atinge também o caráter exclusivo da propriedade, é fundada em uma necessidade pública normal de realização de obras públicas ou exercício de atividades públicas, é uma intervenção provisória, como o próprio nome já diz, né, que é temporária, e o poder público utiliza temporariamente um imóvel particular. A ocupação temporária, pessoal, eu vou logo ler com vocês o que é a requisição. E aí depois eu explico a ocupação, explico a requisição e comparo uma com a outra. Vamos lá. Já a requisição é uma utilização provisória de bens ou mesmo de serviços prestados por particulares pelo poder público em caso de iminente perigo. A ideia é a seguinte: na ocupação temporária, a gente tem uma utilização que o poder público precisa ter, precisa ocupar provisoriamente, temporariamente um determinado bem, por conta de uma necessidade normal. Vamos lá. O poder público quer construir uma BR, quer reformar uma BR. Para reformar a BR, o poder público precisa fazer um canteiro de obras, um local onde coloque os banheiros químicos para os trabalhadores, um local onde ele coloque alojamento para os trabalhadores, refeitório, onde ele precise guardar as máquinas. O poder público vai precisar desapropriar aquele bem? Não, ele não quer ficar com aquela propriedade pro resto da vida. Quer ficar ali só durante um ano, só enquanto durar a obra. Então, por conta dessa necessidade normal, temporária, o poder público pode se utilizar da ocupação temporária, que é ocupar aquele bem do particular, geralmente imóveis improdutivos, para fazer ali um canteiro de obra, para fazer ali um depósito, enquanto dura aquela necessidade normal sobre aquela determinada obra pública. Certo? Já a requisição é aquela história lá dos filmes americanos, que vem um policial correndo e diz: senhora, me passe seu carro que eu vou perseguir aquele bandido. Ou seja, a requisição é aquela situação, aquela hipótese, onde a administração pública se utiliza de um bem do particular por conta de uma situação de, atenção, iminente perigo. Na requisição, a utilização provisória do bem, de bens ou até mesmo de um serviço prestado desculpa, pelo particular, né, o poder público se utiliza desse serviço ou se utiliza desses bens em caso de iminente perigo. E aí só vai ocorrer indenização no caso da requisição, posteriormente se houver dano. É o que diz o artigo 5º da Constituição no inciso 25. No caso de iminente perigo, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurado ao proprietário a indenização ulterior se houver dano. Então, tranquilo e calmo também aí a requisição. Eu queria falar com vocês ainda sobre o tombamento. Desapropriação eu não vou falar hoje, fica para outra dica. O tombamento é aquela restrição, aquela intervenção do Estado na propriedade para garantir a ordem urbanística, para garantir o material histórico, o material arqueológico, a paisagem que a gente tem. A ideia no tombamento é que vai ocorrer uma restrição na propriedade que é destinada a proteger o patrimônio histórico e artístico nacional.
é o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público. É de interesse público conservar as ruas de Tiradentes, em Minas Gerais. É de interesse público conservar uma determinada capela, uma determinada igreja. Então o poder público vai lá e faz um tombamento daquele bem para que ele preserve, para que o proprietário seja obrigado a preservar aquelas características que são de interesse histórico, de interesse artístico, tá? O tombamento ele poderá gerar direito à indenização se e somente se ele gerar desvalorização do bem, tá? Além disso, são impostas restrições e obrigações ao proprietário do bem tombado, como, por exemplo, ele não pode modificar e ele é obrigado a conservar o bem tombado. Lembrando para vocês que as regras do tombamento estão previstas no Decreto-Lei 25 de 37. Tá bom? A gente aprofunda bem essas intervenções do Estado da Propriedade no nosso material em PDF, nas nossas videoaulas, que eu os convido a assistir às nossas aulas gratuitas. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.